volta às 7h33 da manhã e agora a gente vai falar sobre impostos. Pois é, o Prospera Brasil é o tema desse ano do Feirão do Imposto, que tem como objetivo, então, conscientizar o quanto de imposto a gente paga, nós, contribuintes, em cima de um único produto. Tem muito imposto escondido ali, a gente nem se dá conta do quanto. Inclusive, alguns carros vendidos no Brasil chegam a ter metade do valor só de imposto. Para explicar os detalhes disso tudo pra gente e por que é tão importante ter essa consciência na hora da compra, a gente está aqui com o Rafael Veríssimo, que é conselheiro do Copegem, e tem várias ações que vão acontecer na cidade. Vocês estiveram, inclusive, na Expo Ingá, uma ação muito legal, quem passou por lá deve ter visto. Tinha um caminhão pendurado ali, mostrando a quantidade de imposto que a gente paga num caminhão, numa caminhonete. Não foi a única ação. Ao longo desse mês, eles estarão presentes também em vários locais da cidade para mostrar melhor essa campanha. Rafael, explica pra gente, as pessoas têm essa consciência de que a gente paga tanto assim de imposto? Pois é, Brenda. Bom dia a você, bom dia, João, bom dia, ouvinte. A nossa provocação com o Feirão do Imposto é justamente tentar levar um pouco de conscientização para a população, porque a gente percebe que a partir dessa conscientização a gente vai conseguir fiscalizar melhor. Então, no final do dia, o nosso grande objetivo com o Feirão do Imposto é levar informação para que a população tenha condição de entender como funciona essa dinâmica, que não é simples, pelo contrário, é muito complexa, e para que, em um segundo momento, a gente tenha condições de chegar à administração pública, aos nossos políticos, e exigir com mais qualidade, com mais consciência. A gente tem, como você bem disse, ao longo desse mês, várias ações acontecendo, algumas mais voltadas a levar informação, capacitação, outras para impactar mesmo, né, para que as pessoas possam experimentar o gostinho de como seria se não existissem os impostos. A gente sabe que isso existe só num plano imaginário, é impossível que isso aconteça e nem é essa a nossa pretensão, a nossa vontade. Mas é uma maneira de demonstrar que a carga tributária é alta mesmo, né? E sendo alta, igualmente alta tem que ser a nossa cobrança, né? Então é mais ou menos esse o contexto. Conta um pouquinho das ações que ainda estão por vir aqui, para a gente ter ideia de como vai funcionar tudo isso. Legal, então acho que a gente pode dividir em basicamente duas frentes essas ações. A primeira delas diz respeito à venda de produtos propriamente sem imposto. E aí a gente vai ter ao longo do mês de maio, eu não vou nem me atrever a dizer todas as ações, vou aproveitar para pedir para que quem se interessar, né, por esse tema acompanhe o Copegem nas redes sociais, @Copegem. A gente vai ter desde venda de chopp sem imposto, venda de combustível, que é uma ação até tradicional aqui em Maringá. Todo mundo espera, inclusive, exatamente, o ano inteiro para comprar o combustível sem imposto. Exatamente, todos os anos a gente tem, esse ano a gente vai ter de novo, dá aquela fila gigantesca de carros, né? Enfim, a gente vai ter a venda de sorvete sem imposto, camas e utensílios domésticos. Então, a partir de uma série de iniciativas com empresas parceiras que compram essa briga, né, que acreditam no projeto, a gente vai estar com essas ações mais voltadas a produtos e serviços com desconto proporcional à carga tributária, e também existirão várias ações e iniciativas voltadas mesmo à conscientização e capacitação. E aí a gente está falando desde palestras, lives que acontecerão, algumas ações voltadas mais à criançada, então a apresentação de peças teatrais nas escolas para falar um pouquinho de imposto, que também é um dos nossos desafios, porque todos nós já fomos estudantes e a gente sabe como esse tema simplesmente não é enfrentado. Passa batido, Passa batido, né? Quantas pessoas dominam ou pelo menos sabem o que significa ITCMD, ITBI, IPTU, ICMS, PIS, COFINS. Não é um tema fácil, né? A gente sabe que não é. Então, o objetivo é levar de uma maneira lúdica, né, para a criançada, para os jovens, adolescentes, enfim, um pouco de como isso funciona, essa dinâmica. E aí essas ações vão se concentrar basicamente nessas duas frentes. Uma frente mais voltada para o impacto que isso traz no nosso bolso, né? E outra frente mais voltada para conscientização, ações que vão levar mais informação à população de modo geral. E educação financeira é necessária sempre, né? Sem Você estava dúvida. falando em falar com as crianças sobre isso, quando a gente já cresce mais consciente disso, a gente tem muito menos problema lá na frente e a gente tem muito mais possibilidade de mudar esse cenário lá na frente também, né? Sim, sem dúvida nenhuma.
E até antes que eu me esqueça, até pela complexidade que tem esse tema, tem um ponto que é super sensível, que também é um dos motes do Feirão do Imposto esse ano, que é a reforma tributária. Né? A gente está em um contexto político no Brasil em que as atenções têm sido voltadas para esse tema. A reforma que tem como objetivo, talvez principalmente, simplificar uma questão que é extremamente complexa. Então, todos esses impostos, esses palavrões que eu acabei de dizer aqui, tentar transformar isso em algo mais palpável e que tem tudo a ver com essa questão da educação que você mencionou. Porque uma população mais educada, mais preparada, né, as pessoas compreendendo como funciona essa dinâmica, a gente vai ter muito mais condição de exigir de uma maneira qualificada, né? Não dá pra gente querer sonhar com um país sem impostos. Isso é absolutamente inviável. Mas dá pra gente sonhar com um país com impostos mais condizentes e com impostos melhor empregados. Né? Então, acho que de uma maneira bem sintetizada, esse é o principal objetivo que a gente tem com essa ação. O Feirão do Imposto acontece há mais de 20 anos, né? A gente está indo para o 23º ano e a gente percebe que a cada ano a gente consegue somar um pouquinho. A gente está com uma lei municipal aprovada, instituindo a Semana Municipal de Conscientização da Carga Tributária. Então, uma iniciativa e uma conquista que a gente acha muito importante, principalmente para levar a educação, né, para os jovens, para as crianças, enfim. Mas ainda tem bastante coisa para ser feita, né? É o que você disse, não dá pra gente viver sem imposto, essas ações pontuais aí são mais pra gente comparar mesmo. Nossa, eu pago tudo isso de imposto, é por isso que a minha gasolina, o meu álcool, o chopp que eu tomo, o produto que eu compro na loja pra minha casa é tão caro assim. Pois é, ninguém tá falando aqui pra você não pagar imposto. Não sonegue. Sonegar imposto Perfeito. É crime, inclusive. Mas é o seguinte, não tem problema pagar imposto se a gente vê o retorno, né? Para onde que esse imposto está indo, onde ele está sendo aplicado. E como você disse, quando a gente simplifica isso e entende o que é que a gente está pagando em cada um desses impostos, a gente tem também como cobrar. Beleza, tô aqui pagando meu imposto. Para onde que está indo o dinheiro que eu paguei nele? Né? E quando a gente tem essa consciência, não só econômica, mas também política, do que acontece com o que a gente paga, é mais fácil a gente cobrar as autoridades também e mudar esse cenário lá na frente. A gente sabe que tem países que estão na mesma condição do Brasil, muito parecido economicamente, em questão de desenvolvimento, e que têm impostos menores, né? Que têm impostos mais bem aplicados, digamos assim. Às vezes até pagam o mesmo tanto, mas você sabe que você não vai ter que pagar outras coisas ali para compensar o que o seu imposto já está bancando, certo? É exatamente isso, Brenda. Acho que o ponto não é nem pagar imposto, porque isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer, né? Tem até uma brincadeira que diz que a gente tem duas certezas na vida: a morte e que vai pagar imposto. É isso. Acordou, a gente sabe. Respirou, né? Tá pagando, não tem jeito, direto ou indiretamente. Mas a questão é como isso é empregado, como isso é aplicado, né? O retorno que a gente tem sobre o imposto que é arrecadado. Então, esse, sem sombra de dúvidas, é um ponto que a gente precisa entender melhor, para que a partir dessa compreensão a gente consiga direcionar melhor as cobranças, né? Não adianta a gente só ficar reclamando sem saber a quem cobrar, de que maneira direcionar. Existem impostos que são municipais, estaduais, federais. É importante que a gente compreenda minimamente, né, essa dinâmica, a complexidade que se envolve, para poder ser firme nisso, né? O nosso papel aqui como cidadão é recolher o imposto, é pagar o que tem que ser pago, mas também é ter condições de exigir a contrapartida. O que a gente vê nos países mais desenvolvidos que o Brasil é justamente um compromisso maior com a destinação que é dado ao recurso público, né? E para ter condições de exigir isso, a gente tem que entender como as coisas funcionam, né? É isso aí. Rafael Veríssimo falando ao vivo com a gente aqui no Jornal da Mix. Quer saber todas as ações que vão rolar nesse feirão de imposto? Quando é que você vai poder comprar combustível sem pagar imposto? Tomar o seu chopp, comprar até cama para sua casa, olha só. Sem pagar imposto é uma ação pontual, tá, gente? Não vai estender isso. Não é ao longo de todo mês de maio, não. Quer saber todas as datas, os detalhes para você aproveitar e para você se assustar também com quanto de imposto que você está pagando? Pois é, segue lá o Copegem nas redes sociais, @Copegem, você vai ficar por dentro de tudo. E aquele sustinho que a gente toma todo ano serve pra quê? Pra gente se alertar mesmo. Nossa, pago tudo isso? Deixa eu ver pra onde é que esse dinheiro tá indo. Rafael, obrigada pela sua participação no Jornal da Mix. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia a todos.